como era muito clandestino, a gente tinha muito medo, porque a gente era muito vigiado e era muito punido, porque muitas vezes não era só você ser mandado embora da universidade. Abria-se uma CPI, uma comissão de inquérito, e você tinha que responder a um processo político. E muitas vezes prisão mesmo, você era preso como subversivo, porque você estava organizando um movimento docente que era proibido. Então, a característica do movimento docente em 1976 e principalmente em 77, ele foi um movimento clandestino. Quando surgiu essa coisa da repressão que foi desencadeada em 77 pela gestão Azevedo, né, nós começamos, nós que eu digo, as pessoas que tinham alguma coisa assim, que precisamos reagir, não podemos nos deixar levar pelo medo, principalmente, né, pelo temor. Precisamos reagir de alguma forma. Para isso a gente tem que se reunir, conversar sobre, né, e tomar algumas medidas que estavam na medida que fosse possível. A gente não podia conversar com professores de outras faculdades. Então, o movimento era clandestino, nós nos reuníamos à noite na casa dos professores, principalmente na casa do professor, na residência do professor João Hirson, do professor Douglas e do professor Leandro. Ele era solteiro e tinha um apartamento mais ou menos sem familiares, quer dizer, não tinha muito movimento no apartamento. Isso na Asa Sul, aí pela 310, 311. Leandro, ele era da economia, um economista baiano e muito empenhado, né, muito politizado, etc. E ele disponibilizou a casa dele e aí a gente ia. E se fazia uma espécie de estratégia, porque se fosse todos desembarcássemos de um carro, 3, 4, 5, e entrássemos, podia dar, porque você sabe que até os porteiros de edifícios aqui em Brasília estavam, alguns, né, a serviço da informação, a serviço da repressão. Aí marcamos já uma segunda reunião para outra semana, onde cada um de nós convidaria alguns outros professores de confiança. E assim foi num crescendo. Toda semana nós fazíamos uma reunião com o dobro, o triplo dos professores. Porque a gente não podia botar a cara para fora, você está entendendo? Só quando a gente conseguiu uma quantidade razoável de professores, eram mais de 100, né? Aí a gente convocou uma Assembleia Constituinte da Associação de Docentes, que não foi feita nem na UNB, foi feita num outro local. Por quê? Porque aí o Azevedo já não tinha mais condições de demitir aquela quantidade enorme de professores. Convocamos uma reunião aqui no campus, no Anf 9. E ninguém tinha coragem de ir, porque a reitoria, o capitão mantinha alguns funcionários da universidade, que eram funcionários diretos dele, que fechavam os auditórios. Então, nós convocamos a primeira reunião no Anf 9 e esse funcionário, que a gente sabe quem é até hoje, ele trancou o Anf 9 e nós não pudemos fazer a reunião porque os outros anfiteatros estavam ocupados com aula e os professores não sabiam onde ir, etc. E eu me lembro muito dos professores passando do outro lado, em cima, no corredor, olhando de rabo de olho para ver quem é que estava, o primeiro que chegava na porta, porque todo mundo tinha medo, é claro, né? Saímos em todas as salas de professores, colhendo assinaturas para um documento que pedia, simplesmente, naquele momento, eram coisas muito educadas que fazíamos, pedíamos a retirada das forças para que nós pudéssemos continuar trabalhando, não é, na nossa pesquisa, no nosso ensino, no nosso trabalho de extensão universitária. A ADUNB estava sendo formada e já incomodava a ditadura. Então, por conta da formação da ADUNB, é a minha impressão, houve mais uma invasão aqui da Universidade de Brasília. E foi a mais truculenta de todas. Entraram soldados da Polícia Militar, uns fardados, outros à paisana, quebrando tudo. Fizemos esse documento e aí houve uma grande mobilização. Naquele tempo nós conseguimos mobilizar acho que 700 e algumas assinaturas. E aí resolvemos fazer uma
bela assembleia com esses docentes todos, né? Então foi o primeiro momento, assim, na década, acredito, na década de 70, em que houve um levante no sentido ensolarado, não é, de aquelas forças intelectuais e acadêmicas todas juntas ali, de todas as áreas. Fizemos o documento e fomos levar ao reitor, mas solenemente, como ele for, né, como acadêmicos, como professores. Saímos daqui do Minhocão e fomos até a reitoria, de uma forma ritual, bonita, educada. Pela primeira vez, uma comitiva de professores, com mais de 300 professores, se dirigiam do setor acadêmico para o setor administrativo. Mas, solenemente, estávamos ali e o reitor não recebeu a todos, obviamente, nós subimos aquelas rampas todas, e o reitor, à época, o Azevedo, nos recebeu, e houve uma troca de grosserias. Foi o Azevedo sentado à frente, né, abriu essa nossa grande reunião, e aí começava. Qualquer um dos que estavam aí levantava o braço para falar, ele simplesmente, ele declinava o nome completo, o departamento da pessoa postulante e a disciplina. Num espetáculo de memória, isso me deixou mais atemorizado ainda. Eu acho que o reitor não gostou daquela situação. Obviamente, um homem que tinha todos os poderes, né, e, além do mais, um militar, e pela natureza. Eu sei que ele disse ao professor Zé Luiz, que naquele momento estava com o documento na mão, o Douglas e eu um pouco mais recuado, ele disse: "Você é um filho da puta." Ele disse: "Filho da puta é você." Na mesma hora. Era a primeira vez, naquele momento em que o corpo docente dizia: "Ei, estamos aqui, o senhor nos respeite, por favor." E foi nessa base, foi bem brasileira a coisa. Segunda assembleia que fizemos, eu fiz um acordo com o meu colega Climério Ferreira, né, que é meu compadre. Nós vamos hoje, um quadro negro imenso desses que tem nos anfiteatros, nós vamos combinar a cada momento, na medida que a assembleia for avançando, nós vamos colocar o nome associação pouco a pouco. Então, levantei-me lá, depois que a assembleia estava iniciada, fui lá e coloquei um imenso A, um A enorme. E voltei para o meu lugar e as pessoas, bom. E aí daí a pouco o Climério levantou e foi lá e pôs um S. Aí daí a pouco, já metade da assembleia, aí todo mundo já notou de que se tratava, né? Então a gente terminou a assembleia com um enorme nome no quadro negro, associação. A gênese do movimento docente, ela se coloca como a realização dentro da universidade de uma luta democrática que a sociedade brasileira estava enfrentando. Então foi nesse contexto que eu chego, um contexto de um ambiente político e digamos, de convivência dentro da universidade, onde as relações estavam muito extremadas, ou seja, a repressão havia se jogado fortemente sobre a universidade no ano de 77. O clima estava horroroso, né? E o Azevedo duríssimo, né? Eu acho até que eu nunca, depois, quando eu voltei, eu não acho que nem contato com ele eu tive, né? Porque ele já era reitor, mas eu voltei, fiquei no departamento, mas obviamente muito preocupado com aquela situação, né? Como é que a gente ia evoluir, né? E aí, quando apareceu a ideia da DUMB. Não foi fácil, mas tinha um slogan que era muito importante. Um sonho sonhado só é só um sonho, mas um sonho sonhado juntos torna-se uma realidade. Houve um certo momento, durante o tempo da ditadura, em que nós resolvemos que iríamos fazer a democracia que não havia na sociedade brasileira, que íamos fazer aqui dentro. Então, a universidade passou a ser um laboratório experimental de democracia.
Teve muito luto, muita luta. Alguns ficaram no caminho e outros continuaram. Foi complicado também, porque todo mundo queria participar da fundação, tanto assim que teve uma lista enorme de sócios fundadores, mas sempre havia esse receio, tanto assim que a primeira assembleia de fundação foi na Associação Comercial. Não sei por que cargas d'água, coube a mim ir lá à frente dizer qual era, antes da Assembleia começar, dizer qual era o objetivo daquela reunião. Eu me lembro que eu fui lá na frente, não sentei na mesa do grande auditório da Associação Comercial, mas disse apenas porque estávamos ali, estamos todos reunidos e vamos dar início aos trabalhos para, muito provavelmente, a fundação da Associação Docentes da UNB. E aí eu queria convidar para coordenar os trabalhos o professor Cláudio Todorov. A maioria vinha de experiência na própria universidade, no movimento estudantil, né? De que era hora de fazer alguma coisa, era hora de se organizar. A invasão de 77 tinha deixado a universidade muito traumatizada. A gente saiu dos subterrâneos para a luz do dia. Nesta solenidade, nós elegemos presidente o Fausto Alvim, que foi o primeiro aluno a se formar na Universidade de Brasília. Ele era uma figura extraordinária, um matemático, um democrata, uma pessoa que, embora não fosse um militante político como nós éramos, era um democrata. O grupo que realmente implantou a DUMB, com Fausto Alvim como primeiro presidente, teve uma fase provisória de maio de 78 até novembro. Outubro para novembro foram as primeiras eleições. E na primeira eleição já deu um embate, né? Eu diria um embate ideológico, que até hoje, de certa forma, se reflete na UNB. A eleição foi muito disputada. Quem decidiu essa eleição foi a professora Ana Maria Fernandes, que era muito amiga do Todorov, vizinha de apartamento na Colina, e a Colina tinha um peso eleitoral muito grande. Era onde se concentrava a maioria dos professores associados da DUMB, porque grande parte dos professores não se associava à DUMB porque tinha medo. Nós éramos talvez 30% no máximo da UNB que éramos associados à DUMB. E a Ana Fernandes, na última semana, conseguiu filiar umas 30 pessoas e virou a eleição para o Todorov. A primeira campanha que eu participei foi uma campanha de filiação, que nós corremos todos os departamentos da universidade. Era interessante que em alguns departamentos a gente era visto como marciano. Em outros a gente era visto como guerrilheiro, pelo simples fato de falar que éramos professores trabalhando pela construção de uma entidade. Fizemos a primeira reunião dentro da universidade, aí nos primeiros semestres de 78, a DUMB já estava criada, mas a DUMB funcionava fora da universidade. A DUMB não podia vir para cá, porque o Azevedo não reconhecia e não admitia a articulação de qualquer movimento docente. Para mim, cada assembleia da DUMB era um momento extraordinário de luta. Já tínhamos o estatuto, começamos a fazer funcionar a entidade, etc., mas funcionava fora. Ela só veio a funcionar na Universidade de Brasília na gestão do Volney Garrafa quase 2 anos depois, porque ela funcionava em prédios emprestados. Ela só veio para cá, se não me engano, em 1980, que ela pôde se instalar dentro da universidade. Mesmo assim, na marra. Ou seja, os professores, a gestão, os diretores da DUMB na época, se instalaram e disseram: a DUMB agora é aqui, na sala de um professor. E aí se instalou ali e começou a funcionar dentro da universidade. Na empolgação do nosso discurso de posse, eu me lembro que eu disse o seguinte, aquela coisa de machão gaúcho, né? Assim, amanhã de manhã, a sede da DUMB passa a ser lá no subsolo do Minhocão, na minha sala de trabalho. Acho que o Volney assumiu um papel assim, de querer enfrentar mais internamente a situação, porque era uma forma de avançar. E então começou a questão da luta contra os professores colaboradores, que era uma injustiça muito grande. Havia o pessoal do quadro e os professores colaboradores. Os professores colaboradores eram aquelas pessoas que tinham um contrato mais precário, ou seja,
anualmente era renovado o contrato. Era uma forma da ditadura e do reitor Azevedo manter a rédea curta com os professores da UNB. Os contratos, a maioria dos contratos eram temporários, eram por 1 ano, alguns professores que se mexiam mais eram por 6 meses, e eu me lembro que alguns eram por 3 meses, os contratos eram renovados cada 3 meses. Então quem não se comportasse bem, de acordo com o que a reitoria queria, o contrato era cortado. Durante toda a década de 70, primeiro como vice-reitor e depois como reitor, esse capitão mandava e desmandava na universidade. Só se contratava professores, só se aprovava alguma decisão, só se realizava um seminário, um congresso, um encontro, enfim, qualquer outra atividade na universidade, com a permissão desse capitão. Ele tinha que dar a palavra sobre tudo. E o professor enquadrado era aquele, enfim, que podia participar dos colegiados, enfim, era um professor tratado de forma diferente pela administração. Então nós começamos a luta pelo enquadramento dos professores colaboradores. Mais de 65% dos professores da UNB eram colaboradores ou visitantes, ou seja, 2/3 partes. É hoje essa infâmia que é o tal de professor, esse professor horista, que eu chamo de professor táxi, né? Liga o taxímetro, vem aqui, dá aula e vai embora. Nessa fase é que houve, no final de 1982, a primeira greve, que foi uma greve pelo enquadramento, o mote era pelo enquadramento dos professores colaboradores. No começo ninguém acreditava, as pessoas olhavam para a gente e riam. Eu me lembro que nós fazíamos uns cartazes assim, pelo enquadramento de todos os professores colaboradores. Eu levantava, morava na colina, eu levantava às 5 horas da manhã, colava aqueles cartazes de ponta a ponta no minhocão, às vezes sozinho, às vezes com 1, 2 colegas. Essa greve, ela resultou num acordo onde o reitor Azevedo se dispunha a instituir uma comissão para ativar o processo de enquadramento dos professores, porque o enquadramento era feito a conta-gotas e boa parte das vezes o enquadramento era feito por causa de intervenções, digamos, não acadêmicas. Depois de 4, 5 anos, alguns diziam assim, eu não sei como é que vocês eram tão persistentes, vocês acreditavam, e a gente acreditava que a gente ia conseguir, né? Eu me lembro que um tempo depois conseguimos fazer um grande movimento, fizemos grandes assembleias. Essa foi a primeira grande vitória, foi o reconhecimento pelo reitor da comissão de negociação que era da DUMB, né? A partir daí já começaram a ter outras vitórias. Outra delas foi a vinda para dentro do campus da associação, porque durante a gestão anterior do professor Volney, ela funcionava no laboratório dele. Quando a medicina deixou as salas, nós combinamos, eu me lembro que foi o Ibanez e eu que fizemos isso aí, eu acho que o Sadi estava junto também. Nós invadimos uma sala bem em cima de onde hoje é a Caixa Econômica e levamos as coisas da DUMB lá para dentro. Daí só saímos já para a sede definitiva. Então essa foi outra grande vitória, porque a partir daí os professores podiam passar pela associação, ter contato, enfim, a gente já não era mais clandestino, já tinha cara, tinha sede, é como se a gente tivesse identidade. A responsabilidade que a DUMB teve no movimento nacional, ela foi muito maior do que a própria DUMB imaginava que seria. Muitas outras associações ou muitos outros professores pelo Brasil aguardavam, né, o posicionamento da DUMB, da Universidade de Brasília, através da DUMB, para sua tomada de decisão. A DUMB funcionava no edifício Márcia, numa salinha do edifício Márcia, no setor comercial sul, né? E nós sentimos, o pessoal do movimento, que estava faltando algum empuxe. Então nós propusemos ao Todorov, o Baga, eu, o Luiz Gonzaga e o Sadi, que nós nos disporíamos a fazer o boletim da DUMB. Então lá por final de 79, nós começamos, assumimos a elaboração do boletim, do valoroso boletim da DUMB, né? O boletim da DUMB era feito na colina, na casa do Baga, ou na minha, ou na do Sadi, maquininha Remington, a gente virava à noite, né? E a gente mandava imprimir lá no Jornal de Brasília, porque na época o Jornal de Brasília tinha uma postura mais progressista. O boletim teve um papel principal para trazer denúncias, informações. Alguns professores tiveram um papel fundamental, não sei, por exemplo, o professor Eduardo Queiroz, que foi nosso representante na DUMB durante muito tempo, e uma pessoa que tinha a coragem de levar os boletins da DUMB, os noticiários para as faculdades, porque em alguns lugares isso era muito difícil. Você
o chefe do departamento ou o diretor, muitos não autorizavam nem que você colocasse os boletins da DUMB nos escaninhos dos professores. Então você tinha que entregar de sala em sala. Setembro para outubro de 1982, a nossa gestão já estava terminando, nós organizamos então, era um compromisso moral nosso, o segundo fórum de debate da UNB. Nessa época, nós fizemos um boletim que foi histórico, chamava o 2 e o 12. Perdão, isso aí, eu estou retrocedendo, isso aí foi em 80, logo que nós assumimos. O 2 e o 12 foi o número do boletim, que eram 2 anos de Adumbe e 12 do Azevedo. Faziam 12 anos de Azevedo na reitoria, não como reitor, mas como vice, enfim, Azevedo era o homem, né, do sistema no comando da universidade, independente da cadeira na qual ele estava sentado. E nós tínhamos amizade muito grande com os jornalistas de Brasília, eram amigos nossos e tal, né? Então, tudo que havia sido censurado de matérias e de fotos em todos os grandes jornais com relação ao UNB nesses anos todos, estão no 2 e o 12, porque eles nos passaram escondido e foi montado, né? Mas eu me lembro que 82 foi uma recondução do Azevedo, também 80 para 82, então houve essa história do segundo fórum de debates. Esse fórum foi muito duro, nós fizemos a primeira greve mesmo, nós paramos um dia, né? Era um risco danado. Essa primeira greve de 1982, eu acho que foi um marco inclusive do movimento docente, porque a palavra greve era considerada que greve não era uma coisa que o professor podia fazer. O professor era considerado como se fosse uma categoria que não era um trabalhador comum. Quer dizer, eu acho que não é um trabalhador comum, mas tem todos os direitos e inclusive a greve é um deles. A primeira greve do tempo do Azevedo foi na minha gestão, né? Foi a primeira greve. No começo da greve, o reitor dizia que não recebia porque não tinha greve. Durante mais de mês, não tem greve, eu vou receber quem? Se não tem greve. Até que a coisa foi tomando um vulto, e o próprio noticiário local e nacional, porque uma greve na UNB depois de tanto tempo, e depois de ter tido uma intervenção tão longa, era um fato que tomou a mídia nacional. E aí ele foi obrigado a receber, mas foi obrigado a receber e recebia com 4 pedras na mão, né? À medida em que o regime vai se solidificando, a transição dita democrática vai se solidificando, as negociações de todo o movimento docente, não só meu, de todas as gestões do movimento docente, se transformam em algo muito mais difícil e praticamente tudo que é conseguido através de greves, de movimentos extremamente duros, extremamente desgastantes, não só em termos pessoais, mas para a própria universidade, porque são greves longas, 30 dias, 50 dias e 100 dias, como chegou em determinados momentos. Depois que, quando a coisa normalmente foi chegando perto do final do semestre e ameaçando o semestre, aí ele se dispôs a fazer um acordo. E os pontos do acordo foram a constituição de comissões de enquadramento nas diversas faculdades e alguns outros pontos complementares. Acontece que quando chegou em 1983, no começo do semestre, nenhum dos pontos que tinham sido acordados tinha sido cumprido. Então o semestre começou em greve pelo cumprimento do acordo. Então acabou um semestre e o outro semestre começou com uma greve e aí o reitor teve que voltar atrás e se dispor a cumprir pelo menos parcialmente o acordo. Em 1983 foi quando também teve um fato que eu considero extremamente importante na universidade, que foi um evento que ficou chamado Enfim, o UNB. Esse encontro era Encontro pelo Fim da Intervenção no UNB. E desse encontro surgiu uma decisão que foi de não aceitar que a imposição de reitores pelo presidente da República, porque o Azevedo gerou uma lei que chamava 6733, que era uma lei pelo qual o presidente da República ele escolhia o reitor das fundações sem lista, sem nada. Nem o conselho universitário dava palpite. Em 1984, a Adumbe organizou a ideia de fazer-se a eleição paralela do reitor.
era uma eleição apenas simbólica, de protesto, porque a ditadura ia eleger um novo reitor para substituir o Azevedo, que já estava há 17 anos, e que ia continuar mandando, e que ia escolher outra vez o reitor. E aí nós começamos uma campanha, na época com a presidência do professor Ibanes, uma campanha pela eleição direta de reitor para o UNB. Obviamente, isso não foi acatado pela administração e nós fizemos todo um processo de eleição paralela. Essa eleição teve como critério as pessoas indicarem candidatos. E eu me lembro que eu fui indicado, para minha surpresa, eu tinha apenas 4 ou 5 anos de estar na UNB, numa reunião do meu Instituto de Ciências Humanas. Eu achei aquela indicação até uma brincadeira quase, mas no final meu nome entrou entre dezenas, foram muitos e muitos nomes. Esses nomes participaram de debates e no fim escolheram, se eu não me engano, 12. Nesses 12 eu estava. Desses 12 foram escolhidos 6. Nesses 6 eu estava também. Talvez tenha sido a eleição mais democrática que essa universidade já fez. Esses 6, nós, a ADUMB, organizamos com os próprios candidatos escolhidos visitas ao chamado Conselho Eleitoral, aquele conselho que escolheria o reitor. 2 nomes da lista da ADUMB entraram na lista do Colégio Eleitoral, que foi o professor Décio Munhoz e o professor Cristóvão Buarque. Nós fomos à comunidade e perguntamos à comunidade se deveríamos ou não aceitar. Lembro que houve uma assembleia com muito debate, muita gente achando que não deveríamos aceitar, que isso era fazer o jogo da ditadura, outros achando que deveria aceitar, porque era levar o protesto até as últimas instâncias. Eu era da corrente que achava que tinha que permanecer os nomes, porque aquilo era simbólico para o movimento docente, do ponto de vista que era uma conquista. E eu disse que se meu nome fosse, estava bem. E meu nome foi. E, obviamente, não foi escolhido, é claro que não foi. Foi rasgado o meu nome, provavelmente, e foi indicado o nome de outro professor escolhido pelo Azevedo. Faltando, sei lá, eu acho que faltava menos de uma semana para a posse do Tancredo, aí o Figueiredo nomeia o Geraldo Ávila. E a comunidade, quando ele tomou posse, pouco depois, com o Tancredo já eleito, esse professor provocou uma greve que durou diversas semanas até que ele renunciou. Ele renunciou e fizemos nova eleição, agora para valer, agora já dentro do regime civil. E eu terminei sendo eleito em primeiro lugar. Fui nomeado, virei reitor e continuei uma carreira. Mas algumas pessoas imaginaram que agora a ADUMB está no poder. A nossa primeira preocupação foi dizer com toda clareza, nós continuamos sendo independentes. O fato de ter um reitor que é oriundo do movimento político, do movimento docente, não significa que... Tanto é que houve greve. Eu lembro do desespero do Cristóvão, ele não se conformava de ter assumido a universidade naquele momento e a ADUMB ter entrado em greve. E aí ele chamava, eu não era da diretoria, mas eu tinha um diálogo, né, bom com ele naquela época, e aí ele chamava, até porque ele não queria chamar a diretoria, chamava alguns professores para dizer, puxa, mas tem que acabar essa greve, nós democratizamos a universidade. Muitos acharam que ia ser um milagre, que de uma hora para outra os salários dos professores e funcionários iam aumentar, que de uma hora para outra as salas de aula que eram ruins iam melhorar, que todos os equipamentos que faltavam iam ser conseguidos. E aquele foi o primeiro teste da ADUMB num segundo momento em que ela não podia se misturar com a reitoria, com o poder da instituição. Em seguida eu fui lá da diretoria do SADI e a gente enfrentou de novo esse problema. Porque de um lado se queria preservar aquela ideia de uma ADUMB heróica, movimento social, só cuidando das causas nobres, políticas, mas por outro lado tinha a questão da isonomia, do salário, tinha a questão da carreira, tudo isso tinha que ser discutido. Eu acho que o desafio hoje ele é muito grande e também tem analogia com o desafio para a democracia brasileira. Porque naquela época era de certa forma, era até fácil, porque o inimigo era muito grande, o inimigo era comum. Agora, quando você tira o Azevedo, e que você tem que construir um processo, inclusive de mudar os estatutos da universidade, mudar o regimento, tanto que a mudança de estatuto
da universidade, ela levou, desde a eleição do Cristóvão, em 85, o estatuto só foi aprovado em 93. A nova república, ela não conseguiu responder também o problema salarial, o controle inflacionário, e os salários dos professores foram corroídos a um nível dramático. Isso levou a uma greve em 1987, que foi uma greve, em certo sentido, muito bem sucedida. Ela foi muito bem sucedida do ponto de vista da estrutura da universidade pública, que unificou, da mobilização, e ela foi bem sucedida economicamente, também foi. Só que a inflação era extremamente alta, então aquilo que nós conseguíamos numa greve em 86, quando chegava ao final de 86 já não existia mais em termos de salário. Esse é um movimento diferente, que em 89 caracteriza, na minha opinião, a maior greve que já houve na Universidade de Brasília. Porque realmente a gente teve assembleias de 700 professores. Naquela época nós tínhamos uns 900 professores. Não chegávamos ainda aos 1000. Hoje nós temos 1.230, uma coisa assim. Então nós estamos falando de 89. Quer dizer, quantos anos são passados para crescer 200 professores? E praticamente ter duplicado o número de alunos na universidade. É um sinal claro da pressão que você estava colocando, né, de trabalho para o docente. Bom, então essa greve, ela foi tremenda. Bom, 91 foi um outro marco, quer dizer, aí já uma situação bastante difícil financeira das universidades, e surge o UNB, Salve Essa Ideia. Reunimos uma assembleia de 400 professores, né? Decidiram entrar em greve, dia 21 de junho de 91. Existiam 42 instituições em greve já. Então, nós tivemos uma greve bastante dura também, governo Collor, mas foi uma coisa muito criativa, muito original. Eu ministrei a primeira aula na esplanada dos ministérios. Os alunos de biologia, que tinha uma turminha boa também, vieram me convidar e convidaram vários professores para fazer uma aula em frente ao MEC. Então aí se travou, a greve recrudesceu, nomearam um negociador. O senhor senador era ministro, Jarba Passarinho, para negociar. E não negociou nada. Vários professores se apresentaram, o falecido professor Laboriot, uma figura da época do início da UNB, né, que tinha retornado, e outros colegas foram lá, e a aula foi muito interessante. A gente fez assim uma manifestação muito bonita. E aí daí surgiu a ideia de fazer uma grande aula na esplanada. A sociedade teve consciência e apoiava o movimento. E fortificamos, acho que fortificamos o movimento, a defesa da universidade. As universidades, na década 70 e no começo da década 80, as universidades públicas federais, elas dividiam-se em dois grupos. Um eram as autarquias, outro grupo eram as fundações. As autarquias eram basicamente regidos pelo Estatuto do Servidor Público, e as fundações, cada uma tinha seu estatuto. A isonomia salarial, mesmo que tenha representado para algumas universidades e para o fortalecimento do movimento docente ter tido um significado, ela estava prejudicando os professores de muitas universidades, na medida em que a isonomia não considera as diferenças regionais, não considera as diferenças na qualidade de ensino, não considera as diferenças das universidades, e com isso, para muitas universidades, significava um rebaixamento. Nós trabalhamos sempre com a ideia de que, enfim, os docentes poderiam ter um esquema de organização de carreira e de salário nacional. Enfim, porque se você trabalhava em Brasília
ou em Uberlândia, ou em São Paulo, ou no Rio Grande do Sul, enfim, você era professor universitário. E era professor que recebia o salário da mesma fonte e, portanto, não haveria... E os trabalhos eram igualmente idênticos, era ensino, pesquisa, ensino na graduação, ensino na pós-graduação, pesquisa, extensão universitária. Não estava sendo reconhecido o mérito acadêmico na medida em que todos os professores ganhavam igual apenas pela titulação e pelo tipo de contrato. Não havia um reconhecimento do mérito, da produtividade e tudo mais, ou seja, não havia um incentivo à melhoria da qualidade de ensino. Então, nós fomos contra a isonomia salarial e pela autonomia universitária. Grande parte de minha tarefa foi nesse sentido, de buscar a unidade das fundações. Nosso desafio naquele momento já era um desafio de fazer a transição da entidade, daquela entidade que era uma associação que teve um papel assim, tão decisivo na democratização da universidade, para uma entidade como ela é hoje, mas sem abrir mão da preocupação com a democracia, com as instituições brasileiras, com a democratização da universidade, da sociedade como um todo. Ela foi criada como uma entidade que lutasse pela liberdade de criação, pela liberdade de ensino, pela liberdade de expressão, pela liberdade de pesquisa e pela liberdade no espaço acadêmico. Esse é o papel fundamental da DUMB, que ela não pode esquecer. Eu acho que a DUMB ela teve um processo nesse período todo que ainda não se encontrou completamente como uma entidade representativa dos professores. Porque muitas dessas questões que eu falei, de interesses pessoais, corporativos, etc., elas não são ainda bem resolvidas na universidade, como também não são bem resolvidas na sociedade brasileira. Claro que tem pessoas que usam, podem vir a usar ou já usaram indiretamente a entidade com o objetivo de se lançar politicamente, ou de... O que não deixa de ser legítimo, o papel da entidade é formar quadros políticos também, né? O que não pode misturar as coisas. A DUMB ainda é um ator, né, um sujeito central na universidade, só que hoje é uma DUMB sintonizada com as demandas, com as necessidades de uma entidade deste tipo e deste porte na universidade pública. Eu fui num congresso da ANDE, eu fiz uma intervenção lá na Assembleia Geral e falei, eu não sou sindicalista, eu estou sindicalista. Eu sou professor e estou no sindicato porque me preocupo com o futuro da educação pública no ensino superior brasileiro. A DUMB sempre defendeu o coletivo, sempre defendeu o sistema público a nível nacional. A DUMB nunca saiu em defesa dos interesses da UNB acima de tudo. Uma gestão de 2 anos é só uma etapa e acho que a contribuição que a gente pode dar nessa etapa é aumentar o espírito de trabalho coletivo dentro da universidade. A DUMB hoje, para mim, está morta. Quer dizer, está morta no sentido que não gera mais ideias. Ela é um paquiderme que vai andando para frente devagarinho e tal. As coisas estão funcionando, as aulas são na hora certa e tal. Mas não tem mais explosão. Acabou a alegria no campus e o mais triste, não há mais inquietude no campus. Se você se rebela dando uma opinião contrária, é porque você está contra. Quer dizer, que é isso? Né? A rebeldia, a discordância, o debate são o fermento de uma instituição que queira se dizer realmente transformadora. E a UNB veio para ser uma instituição transformadora. Na medida do possível, eu acho que o papel da DUMB é um pouco de tentar resgatar esse espírito coletivo, esse trabalho por um projeto coletivo de universidade, um projeto de inserção social da universidade. Esse tipo de legitimação do trabalho da instituição e dos profissionais dessa instituição, eu acho que é o maior desafio que nós temos hoje. Não nos voltarmos somente para os aspectos corporativos, né, para as lutas mais imediatas da categoria, mas a preservação da instituição e do papel que a instituição tem no conjunto da sociedade. E a DUMB teria um papel fundamental na averiguação de muita coisa errada que está sendo feita aí. O movimento docente hoje, ele
está passando por um momento, me parece, de perplexidade, de indefinição. Como talvez qualquer dos movimentos sociais está vivendo um período de crise, mas é uma crise que eu acho que tem uma perspectiva de crescimento, de dar um salto. É importante, é um desafio muito grande. Hoje, o que se nota é que há muitas divisões internas, quer dizer, mesmo entre aquele pessoal que remanesceu dessa época, né, seguiram caminhos diferentes, chegaram a ser adversários em eleições internas aqui, embora no fundo, claro que todos querem uma universidade democrática, uma universidade eficiente, de qualidade, uma universidade útil ao país, né? O velho ideal do Darcy Ribeiro. Mas, na prática, a universidade burocratizou-se, a universidade perdeu substância. E aí tem a ver conosco também, tem a ver com a DUMB. A DUMB tem que conseguir continuar buscando o seu espaço de discussão das questões substantivas e estruturais da universidade. Ela estava se utilizando, às vezes, de estratagemas para motivar os professores para coisas que não são as essenciais, né? Como prolabores, os salários são baixos, né? Então se criam artifícios para criar convênios, né, para remunerar os professores, alguns de certa maneira. Isso produz divisões internas, rivalidades. As próprias greves que têm sido feitas chegam a resultados medíocres, com grande prejuízo no plano operacional. Eu acho que com menos de 10 anos, nós não conseguiremos tirar a universidade da situação em que ela está hoje. Em termos de carreira, em termos de salário, em termos de financiamento, em termos de produção de um novo projeto universitário. Quando eu digo 10 anos, é para estar numa situação ideal. Nós precisamos nos reaproximar da sociedade, precisamos reconquistar a confiança da sociedade e principalmente a crença da sociedade de que nós somos capazes de ajudar esse país a crescer e se emancipar. Um dos livros do Darcy Ribeiro, que apresentou ao Brasil a Universidade de Brasília, tinha exatamente como título A Universidade Necessária. Mas hoje a UNB não é mais a universidade necessária, não está sendo a universidade necessária. Eu acho que dentro desse processo, um papel da DUMB que seria relevante é ser um fórum de discussão desse planejamento da universidade. A democracia já está lá fora, podemos acordar agora e ver que temos que retomar a nossa tradição acadêmica e nos reforçarmos do ponto de vista docente, do ponto de vista científico, do ponto de vista acadêmico, pois nós temos uma produção muito rica. Nós não podemos ignorar que hoje existem inúmeras universidades particulares, que nós representamos um contingente relativamente pequeno, né, do alunado e do professorado universitário do país, mas é um contingente muito valoroso. A ideia de crítica ela é fundamental para o trabalho universitário. A ideia da transgressão, a ideia de você poder dizer, olha, eu acho que não é bem assim. Numa escola de instituição privada, você não pode dizer isso. Porque se você disser isso, você perde o emprego. Porque você não pode ferir certos interesses, nós sabemos disso. Então, você tem que trazer mais jovens, você tem que dar a oportunidade de trazer mais jovens. Então não é só encher as universidades que estão aí. É buscar uma diferenciação e buscar alternativas. Então, eu dou esses dois exemplos. Diferenciação e curso sequencial, eu acho que precisa ser enfrentada. Nós nunca fizemos, na UNB, uma discussão séria sobre curso sequencial. Está aí um bom desafio para a DUMB, para o movimento docente. Por que não a DUMB não provocar discussão ou discussões e que incluam os segmentos dela, principalmente os alunos? Eu acho que os alunos têm que participar desse processo. Por que não discutirmos o que nós queremos dessa universidade? A universidade pública, ela vive em função da sociedade. Acho que tem que preservar o espírito de luta, né? Mas eu acho que há que compatibilizar esse espírito de luta, né, com o espírito universitário. Né? Nós temos que voltar a ter uma universidade dedicada não apenas ao ensino, mas também um grande centro de pesquisa capaz de resolver e ajudar a resolver os problemas nacionais. A gente pode dizer que houve uma politização excessiva, né?
Então, acho que a ADUNB agora tem que cumprir um papel, eu diria, mais de agregação comunitária, né? E de diálogo, né, da universidade com o poder público e com o setor privado, né? E, nesse sentido, ela continua relevante como sempre. Acho que é impossível resolver os graves problemas que nós temos hoje em termos salariais, em termos de sucateamento da instituição pública, e porque nós não resolvemos os nossos próprios problemas. Eu chamo as pessoas que estão vendo esse vídeo para a seguinte reflexão. O aluno, quando entra na UNB, e eu tenho essa felicidade hoje ainda, eu tenho aluno de primeiro semestre e tenho aluno de doutorado. Então eu pego desde o garotinho até o último. O garoto chega aqui com o olho brilhando, cheio de sonhos. Na medida que ele vai passando segundo, terceiro, quarto e quinto semestre, o olho vai perdendo o brilho e vai murchando o cara do sujeito. Quer dizer, o cara, em vez de ficar feliz que ele está indo para frente, está adquirindo conhecimento, a universidade está entristecendo as pessoas. Que universidade é essa que entristece as pessoas? Aí eu sou Darcy Ribeiro. A universidade tem que trazer alegria para as pessoas, né? O que está sendo agredido na universidade pública brasileira é a autonomia de pensamento intelectual do país. Não é uma questão da universidade. Não, acho que a ADUNB deve continuar a sua tradição de luta, de defesa do corpo docente e defesa da instituição pública. Continuo achando que uma universidade pública competente, de qualidade, gratuita, é fundamental para o desenvolvimento do país. Tá? E como isso é muito sério, é preciso que as novas gerações entendam isso e batalhem para conseguir. Né? Porque nós quase perdemos isso. E a universidade ainda continua local. A universidade, ela tem que fazer parte de um grande sistema mundial. Ela tem que estar interligada, funcionando para todos os lados, olhando ao redor, olhando o país, mas funcionando globalmente. Gostei muito de ter sido parte dessa história. Eu acho que nós fizemos o que devia ser feito no momento em que era possível fazer. Eu acho que a universidade só foi de fato fundada quando ela, primeiro, foi submetida a essas agressões, né? Por uma circunstância histórica. Essa é uma universidade que tem história. E ela foi exatamente fundada a partir desses episódios. Primeiro, depois do golpe militar de 64, quando foi invadida por tropas militares. Com a prisão de professores que foram desnudos em quartéis, professores que foram sacrificados. Com a diáspora de 65, logo um ano depois, quando 225 professores se despediram voluntariamente, se demitiram da universidade. E em 68, quando os estudantes são aprisionados na quadra de basquete. E em 77, eu acho que aí a universidade foi realmente fundada. A ADUNB é uma espécie de ápice nesse processo a partir de 77. Né? E ingressamos nos anos 80 já respirando diferente. Então, eu acho que a ADUNB ela teve esse papel histórico e o que mais ela pode fazer de notável nessa universidade é não esquecer esse princípio, não esquecer essa memória.